Então, mais um equipamento de calor. Vamos só repassar por o que a gente já falou agora há pouco. E seria o calor, né? A termoterapia, a aplicação do calor. Então, vamos só recapitular que a gente falou de calor, que é a transferência de energia, tá? O calor é formado pela vibração das moléculas. E dentro da fisioterapia, nós temos a termoterapia, tá? Que é a aplicação de calor como forma terapêutica, como eu falei agora há pouco. O calor é o nosso aliado, é um recurso natural e que a gente utiliza dele para fazer a aplicação do calor, tá? Classificação do calor pode ser superficial ou profundo, então tem um calor que pode alcançar estruturas mais profundas do nosso corpo, enquanto outras estruturas mais superficiais. As três transferências de calor, que pode ser condução, convecção e conversão, e posso incluir a radiação, que é uma outra transferência de calor. E efeito do calor. Então, a princípio, tem efeito do calor que é aumento do fluxo sanguíneo, assiste na resolução de processos inflamatórios, melhora a sensibilidade de tecido colagenoso profundo, diminui a rigidez articular, alivia dor e espasmo muscular profundo, aumenta a oxigenação da área e aumenta o metabolismo. Isso a gente já vem conversando. E aí eu vou apresentar mais um equipamento para vocês, que é o equipamento de micro-ondas, tá? É um equipamento que já está ficando um pouco extinto, mas ainda temos na faculdade também um grande aliado para a recuperação, principalmente recuperação de tecidos moles, musculatura, ele é um grande aliado para nós, tá? Ele é um equipamento que o próprio nome deles é semelhante com o que a gente tem em casa, então o micro-ondas nosso que a gente utiliza dentro da fisioterapia, ele tem as mesmas características, eu falo em questões de potência do que o nosso micro-ondas de casa. Ele trabalha com uma frequência que vai variar em torno de 2.450 MHz. Eu costumo falar desses números aqui porque sempre quando tem provas de concurso, confesso para vocês que esse número ele é cobrado, por incrível que pareça. O número de 2.450 Hz ele é muito cobrado. Muitas questões das provas aparecem assim. Um equipamento de calor profundo que ajuda auxilia no processo inflamatório, melhora a sensibilidade do tecido, reduz dor, relaxa a musculatura e tem sua potência de 2.450 Hz. Assinale o equipamento, a resposta correta do equipamento. Então, sempre tem. Eu tenho que ficar falando que a gente utiliza no Brasil o equipamento de micro-ondas, que ele vai ter a sua potência de 2.450 Hz. Ele tem um comprimento de ondas. O que é comprimento de ondas? É o quanto ele consegue atingir na sua redondeza. Então, ele consegue atingir até 12 centímetros de profundidade. Enquanto que a gente viu lá no turbilhão infravermelho, eles vão chegar no máximo a 2 centímetros. Esse aqui já chega a 12 centímetros. Tá? E aqui está um equipamento que a gente classifica de equipamento de calor profundo e alta frequência. Só recapitulando lá da eletroterapia, eu tenho dentro da eletroterapia os equipamentos de baixa frequência, que inclui TNS e corrente Fez, equipamentos de média frequência, que inclui a corrente russa e a corrente interferencial, e agora eu apresento para vocês um equipamento de alta frequência, que é o micro-ondas, e a gente ainda vai ver mais dois equipamentos, certo, ao longo dessa unidade, que são de alta frequência. Além do micro-ondas, temos o ondas curtas e o ultrassom, que é classificado como equipamento de alta frequência. Então, fecha a nossa tríade de equipamentos de baixa, de média e de alta frequência. Ele produz um calor profundo, penetra tecidos, melhora os tecidos úmidos em relação aos secos. Um grande detalhe, o equipamento de micro-ondas, assim como o micro-ondas da sua casa, ele tem tendência a aquecer tecidos ou estruturas ricas em água. Então, onde a gente vai indicar a aplicação do nosso micro-ondas? Quando eu vou aplicar numa região que é rico em água. Rico em água, ou líquidos, né? Tecido líquido. Eu tenho a nossa musculatura, algumas vísceras e articulação. Claro que não é muito indicado para vísceras, mas sim para articulações e musculatura, tá? Então ele é muito indicado para músculos e articulações.
Quando que eu vou utilizar o meu equipamento de micro-ondas? Quando eu tenho presença de dor, algias, lesões crônicas, relaxamento muscular e cicatrização tecidual. Lembrando aqui, ó, ele é indicado para lesões crônicas, nada de agudo, nada de subagudo, tá bem? Por quê? Porque o calor dele é muito profundo, então a gente não consegue dosar esse calor. Quando eu não vou utilizar? Área com circulação deficiente, ou seja, paciente que tem deficiência de circulação, trombose, tromboflebite, enfim. Sensação térmica reduzida, ou seja, o paciente tem diminuição de sensibilidade. Presença de objetos metálicos, então jamais eu vou utilizar no equipamento no paciente que tem a presença de marca-passo, paciente que tem presença de artroplastia ou qualquer substituição articular, artroplastia de joelho, de quadril, pacientes que têm pinos e parafusos ou placas, ou osteossíntese, aquele fio de aquela titânio ou fio de Kirsten, a haste de titânio intramuscular, né, medula óssea, perdão, intramedular, então não posso aplicar em pacientes que têm a presença de objetos metálicos. Por isso que é crucial durante a avaliação você perguntar se ele fez alguma cirurgia, se ele tem alguma fratura, pino, parafuso, enfim. Feridas e curativos molhados, não posso fazer. Olhos ou testículos ou gônadas, não posso aplicar. Inflamação aguda ou infecção. Hemorragias recentes, marca-passos, cardíacos, pacientes com neoplasias, câncer ou gravidez. Então, jamais eu vou indicar. Eu diria que essas contraindicações são contraindicações absolutas. Jamais eu posso aplicar o equipamento de micro-ondas em alguma dessas situações, tá bem? Então, jamais eu posso aplicar esse equipamento. E aí, aqui eu vou apresentar para vocês os parâmetros desse equipamento, como eu vou utilizá-lo, tá? Lembrando que eu falei para vocês sobre a aplicação dele em casos crônicos. Então, ele é indicado único e exclusivo para casos crônicos, tá? Não, ele não será indicado para outros casos. Porém, quando a gente vai manusear o equipamento, ele tem em seu botão de dosagem, eu consigo oferecer diversas intensidades. Então vamos imaginar lá assim. Imaginem que a intensidade seria o volume, a quantidade de som que eu vou emitir. Então, nesse equipamento de micro-ondas, seria a quantidade de calor que eu vou emitir. E essa quantidade de calor, ela é dada em percentual. Então, eu vou oferecer 100% de calor, vou oferecer 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% de calor. Então, ou seja, eu vou determinar o percentual de calor que eu quero oferecer do meu paciente. Exemplo, eu tenho algo inteiro, certo? Tenho uma pizza, e aí eu vou oferecer para vocês, se eu quero oferecer 100%, 80%, 90%, então eu tenho um percentual que eu vou oferecer para vocês. No equipamento de micro-ondas é a mesma coisa, tá? Então, ou seja, o quanto de percentual eu vou oferecer para esse indivíduo. E aí, como a gente sabe que eu posso manusear, eu posso alterar esse percentual, e aí o que a gente consegue fazer? Apesar do equipamento ser indicado único e exclusivo para dor crônica, para casos crônicos, mas quando a gente oferece um pouco menos de calor, eu já consigo fazer uma aplicação em outras fases inflamatórias. Então, quando eu aplico 20 a 40% de calor, eu consigo num processo inflamatório agudo. Só que eu tenho que tomar cuidado que não é aquele processo inflamatório agudo que acabou de acontecer. Então, num processo inflamatório agudo que já tem um tempinho para eu poder aplicar. Enquanto em subagudo, eu tenho de 40% a 60% para aplicar. Nos casos crônicos, eu tenho a minha dosagem de 60% a 80%. Cuidado que não podemos exceder 80% de oferta de calor para os meus indivíduos, porque senão eu posso causar queimadura. Antes de utilizar, eu vou explicar para o meu paciente, né? Vou fazer a explicação, a finalidade, por que eu vou aplicar aquele equipamento. Esse equipamento, ele utiliza um cabeçote, certo? Deixa eu ver se eu volto aqui para vocês, para mostrar. Ele utiliza um cabeçote, tá vendo? Essa aqui é a parte do cabeçote dele. O equipamento quadrado embaixo, logo em seguida ele tem um cabeçote. Por ali que emite o meu calor. E aí eu vou aplicar meu cabeçote como? Que o meu cabeçote tem que estar
aplicado a uma distância que vai variar de 5 a 15 centímetros de distância do local a ser aplicado e deve ser o mais perpendicular possível, ou seja, o mais reto com a região a ser aplicada. Isso formando um ângulo de 90 graus entre o centro do cabeçote e a região onde vai ser tratado. Então, ou seja, tem que ficar alinhado com a lesão do meu paciente, tá? Os tempos de aplicação, eles podem variar entre 15 a 20, de 5 a 15 minutos, não excedendo 15 minutos, tá? Por terapia. E aí eu posso, ainda assim, ajustei o parâmetro lá de 20 a 40% para dor aguda, mas eu também não posso deixar durante muito tempo. Então eu vou aplicar em torno de 5 a 10 minutos desse calor em casos agudos, tá? E no caso crônico eu posso chegar até aproximadamente 15 minutos. Aqui um exemplo de aplicação, tá? Do lado da figura do lado esquerdo, ambos são de joelhos, né? Na figura do lado esquerdo, uma visão anterior, tá? Uma visão anterior do meu joelho. Eu tenho a simulação de 3 eletrodos, 2 superior e um inferior. Tá? Claro que são só demonstrações, não quer dizer que o aparelho vai ter 3 eletrodos, não. Ele vai ter só um cabeçote, na verdade, né? Ele vai ter só um cabeçote. Então, como seria a simulação da aplicação do meu do meu micro-ondas? Então, o micro-ondas ele tem esse cabeçote, e aí esse cabeçote ele vai produzir o calor, e esse calor ele vai ser transferido, certo? Para o meu paciente, ok? Ele utiliza o processo de conversão, ele converte, que é o processo de conversão de calor, para a gente poder aplicar o equipamento no nosso paciente.